Secretário, o governo prorrogou por 90 dias o pagamento do ICMS. Eu lhe pergunto, vai beneficiar todas as empresas do Rio Grande do Norte? Essa medida foi um dos pleitos apresentados ao governo do estado pelo setor produtivo. Essa medida ela atende 90% dos contribuintes de ICMS aqui do estado, que são aqueles contribuintes que são optantes pelo Simples Nacional, e ela vem no esteio da medida tomada pelo governo federal de postergar a parte federal do Simples Nacional por 180 dias. Esse pleito nós encaminhamos ao Comitê Gestor do Simples Nacional e foi aprovado por unanimidade na sexta-feira. Então, foi uma medida que é muito importante pela capilaridade que ela possui, por ela atender grande parte, a maioria absoluta dos contribuintes do Estado, para dar, nesse momento de extrema crise causada pela pandemia do coronavírus, de dar uma mitigada nesses impactos nas finanças das empresas aqui do Estado. Então, a gente viu positivamente essa medida, é uma sensibilidade que os governos estaduais e municipais estão tendo nesse momento para a gente tentar atenuar esses impactos nas finanças das empresas. Secretário, o isolamento social tem um custo econômico. Sem negócios, não tem arrecadação de impostos. O governo já tem projeções sobre os impactos negativos da pandemia? Diógenes, a gente está trabalhando na formação de cenários, né? A gente está trabalhando em cenários mais pessimista, um cenário mais realista e um otimista. Não dá para ter otimismo nesse momento, mas um cenário menos preocupante. Todos esses cenários, no cenário mais otimista, a gente projeta uma perda de arrecadação própria de 135 milhões de reais, cerca de 30% da arrecadação. Nós estamos fazendo essas análises em cima dos dados de nota fiscal, né? Nós temos, as notas fiscais hoje são eletrônicas, a gente tem esses dados nos bancos da Secretaria, a gente já percebeu no final de março, em alguns setores, uma queda de até 80% na movimentação econômica. Essa perda é mensal, secretário? Esse número de 130 milhões? Não, é 130 milhões mês. São 30, a arrecadação do ICMS, a arrecadação própria do ICMS, ela gira em torno de 450 milhões. Se você aplicar um percentual de 30%, vai dar em torno de 135 milhões de reais. Isso a gente está fazendo em cima desses modelos que nós estamos desenvolvendo. Então, o cenário para as finanças públicas, ele é dramático, né? A gente, contextualizando, a gente pegou um Estado numa situação financeira muito complicada, todos têm conhecimento disso. A gente passou o ano de 2019, eu até brinco, montando um castelinho de areia, né? Tomando medidas por medidas, começando a ter um respiro fiscal, e aí vem um tsunami, uma onda, e derruba tudo. É lamentável do ponto de vista das finanças públicas estaduais e mais ainda, Diógenes, a gente tem sempre que lembrar disso, do setor produtivo, né? A gente tem micro e pequenas empresas que foram muito afetadas na área de turismo, em todos os segmentos, venda de vestuários. Então, essa medida de postergação do pagamento do Simples Nacional, ele vem principalmente para esses microempreendedores, para tentar atenuar os impactos dessa crise para eles. Secretário, o Congresso Nacional deve votar nos próximos dias o Plano Mansueto de ajuda aos estados nesse momento de crise. Aliás, esse plano vem sendo discutido desde o ano passado. Antes, o foco era o ajuste fiscal. Agora tem pandemia. Dá para separar uma coisa da outra ou o Plano Mansueto agora é para socorrer por conta do coronavírus? Diógenes, a gente tem que ser realista, né? Assim, o estado do Rio Grande do Norte era um dos grandes pleiteadores desse Plano Mansueto, né? Dentro dessa política de ajuste, né? Da gente ter um recurso se comprometendo com metas de ajuste, mas com essa pandemia, esse Plano Mansueto ele tem que servir muito mais para fazer com que cheguem recursos às economias dos estados, e aí a gente não vê nesse momento esse compromisso de ajuste fiscal. Primeiro, a gente precisa fazer com que a gente mantenha as finanças estaduais e as finanças
do setor produtivo, e principalmente não é o setor produtivo, porque quando a gente fala em setor produtivo parece que a gente está querendo salvar somente as empresas, mas quando a gente está salvando empresas, a gente está salvando empregos, que é o grande desafio desse momento, é fazer com que as pessoas continuem empregadas, continuem com renda, para a gente não ter um colapso social, né, que é o grande risco dessa política de isolamento que é necessária. A gente tem bons resultados aqui no controle da pandemia no Brasil, com essa política de isolamento social. Ela é necessária nesse momento, mas nós precisamos cuidar para que não haja um colapso social devido ao desemprego em massa e à falta de renda para as pessoas conseguirem sobreviver. Então, nesse momento, nosso julgamento é que o Plano Mansueto ele tem que ser muito mais para fazer com que cheguem a recursos num valor barato, num custo baixo, né, que a gente está falando aí de operações de crédito, que esses recursos cheguem aos estados para a gente conseguir atravessar esse momento. Então, nesse momento, eu acho que a lógica do ajuste fiscal ela não é a que deveria nortear a questão do Plano Mansueto. O valor inicial proposto para o Rio Grande do Norte era de 1,2 bilhão de reais. Será mantido esse valor ou podemos ter uma possibilidade de um empréstimo maior? Há um cenário de muita incerteza ainda, Diógenes. Assim, estão acontecendo reuniões virtuais, né? As reuniões de momento são todas virtuais, principalmente com os governadores, para a gente, primeiro, tirar esse foco do ajuste fiscal, né, nesse momento, do Plano Mansueto, e trazer mais essa questão a facilidade de acesso a recursos, e aí ainda há muita incerteza quanto se o valor seria esse mesmo ou se poderia ser um valor maior. Nesse momento, com o texto que tem que está para ser votado do relator deputado Pedro Paulo, o valor para o Rio Grande do Norte seria 1,2 bilhão, como era anteriormente. Secretário, agora uma palavra para o servidor. Há muito custo, o governo do estado vinha pagando a folha todos os meses, mesmo com folhas atrasadas do governo passado, mas estava com dificuldade, inclusive, de pagar, por exemplo, o aumento dos professores estabelecido no Plano Nacional com o piso nacional do salário. Com a pandemia, esse risco de atraso no pagamento da folha aumenta? Diógenes, vamos lá. Primeiro, a gente já tem tantos problemas que a gente não vai gerar pânico aqui, né? O compromisso do governo nesse momento se mantém no pagamento da folha. A gente tem um compromisso maior ainda agora de investir na saúde. A gente está vendo as discussões e as necessidades que nós estamos enfrentando, questão de aquisição de respiradores, o próprio hospital de campanha, que é uma necessidade que a gente, além de expandir a rede própria, que a gente está fazendo isso em diversos hospitais da rede pública, a gente vai precisar de uma quantidade maior de leitos, então isso tem um custo muito alto, né? A gente está vendo aí o chamamento público em algo em torno de 37 milhões, então o nosso compromisso é manter a folha em dia, até porque quem está na linha de frente, né, nos hospitais públicos, são servidores públicos, o pessoal da saúde, a segurança pública está na rua para fazer a conscientização da população da necessidade de cumprimento do decreto de isolamento social, claro, fazendo o trabalho de sempre no combate à criminalidade, né? E essas pessoas são servidores públicos, eles precisam dos seus recursos e o compromisso do Estado é, sim, manter o pagamento dos servidores em dia. E nesse sentido, Diógenes, a gente está dialogando, dialogando com os poderes, dialogando com o setor produtivo, mostrando o impacto dessa crise nas finanças públicas estaduais, para nesse momento, eu diria, de guerra ao coronavírus, todos poderem dar a sua contribuição e a gente conseguir atravessar o mais rápido possível, se Deus quiser, essa crise e sair dela pelo menos com aquele patamar que a gente atingiu de pagamento de servidor mantido. A gente não quer de forma nenhuma atrasar salário de servidores mais na história do Rio Grande do Norte.